Revelações arrepiantes. 7 histórias sinistras do interior brasileiro que desafiam a lógica. Maria, com seu coração generoso, sempre acreditou que poderia fazer a diferença na periferia da pequena cidade onde nasceu. Mas naquela noite, enquanto seguia para casa, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O vento gelado soprava pelas ruas esburacadas, e a escuridão parecia ter vida própria. As sombras dançavam sob a luz fraca dos postes, e a cidade, que antes parecia familiar, agora se transformava em um labirinto de medos antigos. Ouvirá falar de desaparecimentos, sussurros que se espalhavam como fogo em mato seco. Você ouviu sobre a mula sem cabeça? Dizia uma mãe enquanto pegava a mão da filha, puxando-a mais para perto. Os olhos das pessoas refletiam o pavor, e Maria podia sentir a desconfiança no ar, tão densa que quase dava para tocar. As famílias tremiam com cada barulho fora do comum, e as crianças não ousavam sair na calada da noite. O peso da corrupção das autoridades locais tornava tudo ainda mais sombrio. A cidade, que deveria ser um lar, estava se transformando em um pesadelo. Naquela tarde fatídica, ao visitar a casa de uma família marcada pela perda de um filho desaparecido, Maria avistou uma boneca de pano na calçada com manchas vermelhas que pareciam sangue. A visão a fez ficar paralisada, uma onda de desespero subindo pela sua garganta. O que era aquela criança para deixar uma coisa daquelas para trás? Um aviso? Uma maldição? Com o coração batendo forte, ela decidiu que precisava desvendar aquele mistério. Maria conversou com as mães sobre a mula sem cabeça, e os rumores cresciam. Cuidado, Maria, você pode ser a próxima, ouviu sussurrar uma mulher ao passar. A desconfiança começava a raiar em seu íntimo. As famílias escondiam segredos, e a verdade parecia escorregar entre os dedos. O homem respeitável, aquele que todos admiravam por suas doações e caridade, agora apresentava sinais de se tornar o monstro da história que Maria tentou ignorar. E se ele estivesse envolvido em algo muito mais sombrio? Ao longo da investigação, os ecos de contos de terror de sua infância voltavam a atormentá-la. A sensação de que a mula sem cabeça era mais que uma lenda Grell Stronger dentro dela. Se alimentava de traições e dor, e a cidade estava cheia disso. Ela vem buscar aqueles que não cuidam de sua própria comunidade, pensou rapidamente, lembrando dos avisos de sua avó. Enquanto caminhava na escuridão, ouvindo o som distante de risadas que não pertenciam a nenhum ser humano, sentiu que algo a observava. O coração acelerou. O celular vibrou em sua mão, uma mensagem anônima. Cuidado, Maria, você pode ser a próxima. Nessa hora, o pânico a tomou por inteiro. Momento de respiração curta, mãos trêmulas. O que fazer agora? A curiosidade e o medo estavam em conflito, como sombras dentro de sua mente. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A sensação de perigo estava cada vez mais perto. Maria pensou no homem respeitável, e em como os sussurros da vizinhança se tornavam ensurdecedores. O próximo passo poderia ser fatal. Ao virar a esquina, uma sombra fugidia cruzou à sua frente, apagando o pouco de luz que existia. O eco do seu coração batendo era a única coisa que fazia barulho. Ela estava cercada por uma teia de desconfiança e medo. O que mais poderia acontecer naquela cidade? A resposta estava perto e a mula sem cabeça parecia estar à espreita. Maria parou, o frio na espinha a paralisou. A sombra desaparecera tão rapidamente que ela não teve tempo de identificar o que era. A rua estava silenciosa demais, como se até os insetos e animais tivessem sentido o mesmo terror que a invadia. Um impulso a empurrou em direção ao abrigo da primeira casa que viu, mas um medo incontrolável a fez hesitar. E se aquela sombra estivesse ali, à espreita, esperando por ela? Um grito ecoou ao longe, um lamento que soou familiar e distante. Maria não podia ter certeza, mas sua mente a lembrou de uma história. O filho da mulher que perderá, e que agora pasmava atrás de sorrisos forçados e encontros superficiais. O que acontecerá com ele? O que suas famílias ocultavam? Seu estômago revirou e em um impulso decidiu seguir o som. Conforme adentrava o beco estreito, as paredes sujas pareciam encurtar o espaço. O grito se tornava mais claro, quase uma canção de ninar distorcida. Maria não deveria estar ali, mas a curiosidade era mais forte que a razão.
Pode ser uma pista, pensou, e o desejo de ajudar a comunidade instantaneamente ofuscou o medo que a dominava. Com cada passo, as luzes da cidade pareciam mais distantes. A escuridão aqui tinha uma textura própria, quase pegajosa. Quando chegou ao fim do beco, um grupo de crianças se aglomerava em um círculo, gesticulando freneticamente. O coração de Maria acelerou. O que elas estavam vendo? Aproximando-se cautelosamente, ela se espremeu entre os corpos pequenos e ágeis. No centro da roda estava uma boneca de pano. Não uma qualquer, mas a mesma que ela vira à porta da casa da família enlutada, agora coberta por terra e folhas. Um alerta dentro dela gritou: está errado, isso não é normal. As crianças riam e choravam ao mesmo tempo, e logo ela percebeu que não era apenas a boneca que estava no centro da atenção. Perto dela, uma pequena fogueira crepitava e na chama, Maria poderia jurar que via rostos, todos torcendo, todos demandando algo. O cheiro que se elevava no ar era forte, quase medicinal, e a pressão no peito começava a torná-la tonta. Vocês não deveriam estar aqui, disse Maria, tentando se impor mesmo que suas mãos tremessem. As crianças a ignoraram, como se ela não fosse nada, como se a figura que ela levava já estivesse se desvanecendo entre elas. Uma voz familiar a chamou de longe. Maria, você não pode deixar essas crianças sozinhas. Era Dona Cláudia, a mulher que sempre ajudava a todos. Mas o olhar que ela ostentava era sombrio, seu corpo tremia como se a vida a tivesse abandonado por completo. A mula sem cabeça está aqui. Precisamos ir, agora. O desespero na voz da mulher fez o ar ao redor de Maria ficar pesado. Desesperada, Maria virou-se para as crianças, mas elas agora a encaravam com olhos vazios. Os rostos na fogueira se tornaram mais intensos, agarrando sua mente em um torvelinho de memórias e lágrimas. O que aquelas almas queriam? O que era real? Em um golpe de bravura, Maria se jogou para longe do círculo, gritando o nome de Dona Cláudia. Quando virou de novo, a fogueira havia se apagado, e as crianças desapareceram como sombras ao amanhecer. Somente um eco distante do riso ainda permanecia no ar levemente quente. Dona Cláudia, onde você está? Gritou, sua voz soando vazia em um silêncio abrupto. Não havia resposta. O pânico começou a subir outro grau em seu peito. Algo estava errado. Tudo estava errado. Nesse momento de confusão, uma mensagem chegou ao celular de Maria. Era uma foto. A imagem mostrava a boneca, agora em um lugar diferente, mais próximo de onde ela estivera. Você precisa entendê-la. O que está acontecendo com você também está acontecendo com eles, dizia o texto que acompanhava a imagem. A cidade estava prestes a revelar seu segredo mais obscuro, e Maria não sabia se estava preparada para encarar a verdade. E nos confins da mente dela, a pergunta pulsava: quem era a próxima a ser encontrada? O coração de Maria pulsava em descompasso. O eco do riso infantil ainda dançava em seus ouvidos, misturado ao cheiro da fumaça que agora parecia impregnar seu ser. As ruas estavam desertas, mas as sombras pareciam se mover, se contorcer, como se a própria cidade estivesse viva, observando, esperando. Ela olhou novamente para a foto da boneca no celular, e o texto dela queimou em sua mente. O que está acontecendo com você também está acontecendo com eles. Sem pensar, Maria se lançou pela rua, as pernas quase não a obedeciam. Na sua mente se formava a imagem da boneca, e um frio percorreu sua espinha ao imaginar o que mais poderia estar escondido sob a superfície da cidade. E se a boneca não fosse um mero brinquedo? E se ela fosse um sinal, uma conexão com os desaparecimentos que a cidade tentava esconder? Subitamente, uma sombra surgiu na esquina à frente. Maria parou, presa entre a curiosidade e o medo. A figura se aproximou, e ela reconheceu o capuz desgastado de alguém que deveria estar bem longe. Era João, um dos meninos que costumava brincar perto da praça. Agora, o olhar dele era vazio e distante. Maria, ele murmurou com a voz quase irreconhecível. Ela está vindo. Eles não vão parar. Quem, João? O que você sabe sobre isso? Ela tentava se manter firme, mas a ansiedade rasgava seu estômago. A mula sem cabeça. Ela está levando todos, e não para longe. A boneca é um aviso. Ele falou em um sussurro urgente. Você precisa entender. Nesse momento, um som alto e gutural cortou o ar, um relincho não humano, como se a própria noite tivesse soltado um grito. O chão parecia tremer, o medo se misturando à adrenalina. As luzes ao redor começaram a cintilar e por um instante, Maria sentiu que tudo ao seu redor estava prestes a desmoronar. A cidade estava prestes a expelir seus segredos mais sombrios. João, nós precisamos sair daqui, gritou, mas ele simplesmente balançou a cabeça negativamente. Você não pode fugir, Maria. Você precisa ajudar, eles estão em perigo. Sua voz falhou, e algo no olhar dele a fez hesitar.
Maria jamais vira João tão destrutivo, tão perdido. A sombra se aproximava, moldando uma figura esquelética e grotesca que parecia ter saído de um pesadelo. O cheiro de fumaça e algo podre se intensificou, fazendo Maria quase vomitar. A mula sem cabeça estava mais perto. O pânico a invadiu como uma onda, e ela sabia que não havia tempo para hesitar. Vamos! Maria puxou João, mas algo no ar mudou. Uma escuridão engoliu a rua, e folhas secas começaram a girar ao vento, como folhas de um outono de terror eterno. Era como se a cidade estivesse configurando um labirinto ao redor deles, de forma que cada direção parecia levar a um beco sem saída. No último momento, enquanto a figura se revelava em toda a sua aterrorizante forma, Maria notou algo na boneca que segurava em seus pensamentos um elemento familiar. Um minúsculo pingente na roupa da boneca, que ela havia visto pertencer a alguém da cidade. O coração dela disparou. Dona Cláudia, ela finalmente lembrou. João, precisamos encontrar Dona Cláudia, gritou, a determinação agora empurrando o medo para longe. O olhar do menino, antes desamparado, agora se iluminou, como se uma centelha de esperança acendesse dentro dele. Então vamos. Mas você precisará encarar a verdade, respondeu João, e juntos, eles se lançaram na escuridão. O eco do relincho e das risadas distantes ressoando ao fundo. O que Maria descobriria ao final desse caminho de terror? Estaria preparada para o que tinha que enfrentar. Cada passo parecia levar mais para perto da verdade, mas também mais perto do perigo que poderia consumir não apenas ela, mas todos ao seu redor. E no fundo, outra pergunta se formava em sua mente. Quem mais teria que ser encontrado antes que fosse tarde demais? As ruas estavam envoltas em um silêncio opressivo, como se a própria cidade estivesse prendendo a respiração. Maria corria com João ao seu lado, as sombras dançando nas paredes, aumentando a sensação de que algo estava o seguindo. O coração de Maria pulsava descontrolado, qualquer movimento, uma folha caindo, um vento passando parecia um prenúncio de um desatino. Para onde estamos indo? Ela perguntou, a voz tensa, quase um sussurro. João não respondeu. Ele apenas olhava para frente, como se soubesse algo que ela não conseguia compreender. De repente, eles chegaram a uma praça esquecida, com bancos enferrujados e lamparinas apagadas. A atmosfera estava impregnada de um cheiro desagradável, algo que lembrava carne que apodrece. Maria parou e olhou ao redor, buscando por sinais de vida, mas só encontrou o eco sombrio do que parecia ser risos distantes, como se as almas perdidas estivessem se divertindo às custas dos vivos. João começou hesitando. A Dona Cláudia, ela pode saber como parar isso. Mas primeiro precisamos entender o que está acontecendo. Ele apontou para um pequeno quiosque de madeira perto da fonte, que já havia visto dias melhores. Dentro, as paredes estavam cobertas de trechos de jornais antigos, colados como um mural de desespero. Eles se aproximaram, e Maria sentiu um frio percorrer sua espinha ao ver as manchetes. Desaparecimento de crianças assola o bairro, misteriosas aparições na noite. Dona Cláudia avistada com a boneca. As palavras dançavam em sua mente, criavam uma rede de pânico. Como todos esses eventos estavam ligados à boneca? Eu ouvi as crianças falarem sobre a boneca, murmurou João, quebrando o silêncio. Ela dá vida às sombras. E a mula sem cabeça, ela não é só uma lenda. É real. O olhar dele estava fixo no papel amarelado, e algo em sua expressão fez Maria sentir um nó no estômago. Mas por que Dona Cláudia? O que ela tem a ver com tudo isso? João hesitou mais uma vez, mas ao olhar para Maria seus olhos borezavam, carregando um peso que não se pode descrever. Ela perdeu uma filha. A boneca pertenceu a essa menina. Se nós não encontrarmos a verdade, ela pode nos levar também. Um som enervante de trovoadas cortou o ar, e as luzes da praça começaram a piscar furiosamente. Maria olhou para cima e lá estava, a figura esquelética da mula sem cabeça, dançando nas sombras, como se estivesse a observar cada movimento deles. O relincho que ressonava misturava-se com os risos macabros que pareciam ecoar de algum lugar além da escuridão. Rápido! Entre no quiosque! Gritou Maria puxando João pelo braço. Eles se espremeram dentro do pequeno espaço, as paredes apertadas e o ar pesado. A luz vacilante da lamparina oferecia pouca segurança, mas era melhor do que estar exposto àquela entidade. Precisamos achar algo que nos ajude a descobrir onde ela está, falou Maria, desesperada, enquanto os olhos percorriam o quiosque. Um pedaço de papel caído atraiu sua atenção. Ela se agachou e leu. A verdade está escondida onde o sol nunca toca. O que isso poderia significar? A cidade tinha seus segredos, e Maria só podia imaginar o que poderia acontecer se a mula sem cabeça os encontrasse ali.
O som dos cascos se aproximava e o medo se transformava em pura adrenalina. Maria, o que você está pensando? Perguntou João, nervoso. Precisamos sair antes que ela descubra nossa localização. Espere. Maria respondeu, já com a mente em uma pista. E se a chave estiver com Dona Cláudia? E a resposta que precisamos? Mas antes que pudesse concluir o raciocínio, as lamparinas se apagaram completamente. O silêncio foi rompido por um relincho ainda mais gutural, e uma presença macabra estremeceu o quiosque. O que estava esperando por elas poderia ser mais letal do que elas poderiam imaginar. Maria e João sabiam que o tempo estava se esgotando, mas a verdade sobre Dona Cláudia e a boneca ainda permanecia nebulosa. Teriam coragem de encarar de frente o que estava por vir, ou as sombras finalmente os consumiriam? Ela olhou para João, a dúvida estampada em seu rosto, enquanto a escuridão ao redor deles já começava a se agarrar como garras famintas. Seria a resposta que buscavam, fazendo jus ao horror que viveram até agora? O eco de risadas e relinchos preenchia a escuridão, e a urgência se tornava palpável. As sombras não iriam esperar por eles. A escuridão envolveu Maria e João como um manto pesado, quase opressivo. O relincho da mula sem cabeça reverberava aos seus ouvidos, uma sinfonia de terror que fazia os pelos do corpo se eriçarem. Ambos se encolheram, sentindo o frio penetrar em suas ossadas. O quiosque, antes um abrigo temporário, parecia agora uma armadilha. Maria, precisamos achar uma saída. João sussurrou, os olhos arregalados e cheios de pânico. O silêncio que se seguiu à sua fala era carregado, como se o próprio espaço estivesse preso em uma expectativa inominável. Maria, ainda agachada, sentiu seu coração correr acelerado. A frase "a verdade está escondida onde o sol nunca toca" ecoava em sua mente como um mantra. Algo dentro dela dizia que, de alguma forma, a resposta estava não apenas nos horrores do presente, mas envolvia o próprio passado. Maria olhou para as paredes do quiosque, cobertas de recortes de jornais, e uma ideia surgiu. Olhe isso, João. Ela apontou para um desenho à mão livre, preso entre as reportagens. Era uma boneca semelhante à que Dona Cláudia costumava levar. Mas em vez da beleza infantil, a boneca exibia um sorriso macabro, como se estivesse possuída. Tem alguma coisa mais. Precisamos encontrar a boneca se for mesmo o que eu estou pensando. Subitamente um estalido ecoou, fazendo saltar. A porta do quiosque rangeu sob a pressão de algo externo. Era como se uma força invisível tentasse abri-la. Maria e João trocaram um olhar aterrorizado. O que quer que estivesse do outro lado, não tinha intenção de deixar eles em paz. Vamos sair, insistiu João, mas Maria balançou a cabeça. Não. Se a boneca tem algo a ver com isso, deve haver alguma pista aqui. Com isso, ela se levantou, sua coragem lutando contra o pânico que a dominava. Começou a puxar os recortes de jornais, procurando por qualquer informação que pudesse conectar a boneca à Dona Cláudia. O riso sinistro e os relinchos aumentavam em intensidade, quase como se a mula sem cabeça estivesse se divertindo com aquele jogo de gato e rato. Finalmente Maria encontrou um trecho que a gelou por dentro. A boneca desapareceu no dia em que a menina sumiu. Ninguém nunca soube o que aconteceu. O passado estava interligado de maneira perturbadora, e um novo medo tomou conta dela. João, a boneca. Ela pode estar sob a proteção da mula sem cabeça ou pode ser o que a mula realmente quer. Maria exclamou, percebendo a gravidade da situação. Precisamos enfrentar isso. O que está em jogo é muito maior do que apenas nós. A porta do quiosque tremia pesadamente, como se a mula estivesse prestes a entrar. O ar se tornava mais frio, e Maria sentia a necessidade de agir. Se a verdade está onde o sol nunca toca, isso deve significar a caverna. Aquela mesma que falavam as crianças da vizinhança. Uma caverna? Você está maluca? A última coisa que precisamos agora é brincar de explorar. João estava em desespero, sua voz embargada pelo medo. Maria podia ver sua hesitação, mas o instinto de sobrevivência começava a superá-lo. João é a única saída. Se nós não conseguirmos parar isso agora, viveremos em fuga para sempre. E quem sabe quantas vidas podem ser perdidas no processo. A determinação em sua voz fez João parar por um instante. A porta finalmente se partiu com um baque ensurdecedor. A mula sem cabeça estava ali, se erguendo como um espectro do inferno, seus olhos brilhando com uma fúria voraz. O tempo se esgotava. O que quer que fizessem precisaria ser agora. Rápido! Vamos! Maria puxou João, fundindo coragem e medo em um único impulso, enquanto se lançavam para fora do quiosque e em direção à escuridão. Cada passo poderia ser o último, mas a busca pela verdade tinha que começar. Então, ao fundo, uma larva de luz suave apareceu em meio à escuridão. Era a entrada da caverna.
Mas antes que pudessem alcançá-la, uma risada inumana ecoou pelas paredes estreitas novamente. Uma voz que pareceu conhecer seus medos mais profundos. Onde o sol nunca toca, não há proteção. Um grito de agonia se misturou às sombras e Maria sentiu o terror inundar seu corpo. A verdade que buscavam estava mais próxima, mas também mais mortal do que jamais imaginaram. O que deveria ter sido uma corrida para a salvação poderia, na verdade, ser um convite direto para o abismo. Eles estavam prestes a descobrir se a coragem poderia vencer o medo, ou se tudo seria consumido pela escuridão. O que exatamente eles iriam encontrar na caverna? Uma revelação que mudaria tudo ou seu destino final? A caverna à frente de Maria e João emanava um aroma úmido e de podre, como se as paredes guardassem segredos antigos que nunca deveriam ser revelados. Enquanto se aproximavam, a luz fraca parecia se diluir nas sombras profundas, fazendo com que a coragem os abandonasse por instantes. Maria, você tem certeza? Esse lugar, essa luz, tudo isso é tão estranho. João tremia, a voz trêmula denunciava seu medo. Ele olhou para trás, tentando visualizar a mula sem cabeça. O silêncio após a risada parecia carregado de expectativa, como se a própria caverna estivesse aguardando a chegada deles. Precisamos ir. A boneca está aqui, eu sinto isso, insistiu Maria, forçando-se a entrar na escuridão. João a seguiu, com os instintos de sobrevivência lutando contra a pulsação frenética do medo. Uma gota de suor descia por sua têmpora, misturando-se ao frio que já ocupava suas entranhas. À medida que avançavam, cada passo ecoava nas paredes irregulares da caverna. A escuridão parecia viva, como se olhos invisíveis os observassem. Maria puxou a lanterna do bolso. A luz projetou sombras dançantes, fazendo com que os contornos ficassem ainda mais distorcidos e ameaçadores. Ela notou pequenas inscrições nas pedras. Eram desenhos estranhos de figuras humanas, algumas delas com olhos grandes e bocas abertas em gritos silenciosos. João, olhe isso. O que pode significar? Perguntou ela, levando a lanterna para a marca que aparecia mais próxima. Não importa. O que importa é sairmos daqui. João respondeu agitado. Mas Maria não conseguia desviar o olhar. Afinal, estas poderiam ser representações da dor de outros que estiveram ali antes deles. Elas pareciam clamarem por ajuda, como se tudo estivesse interligado. O pânico começou a surgir, enclausurado no fundo do peito. Maria, precisamos encontrar essa boneca logo. João exclamou com os olhos cada vez mais arregalados. Ele havia notado uma movimentação no fundo da caverna. As sombras se agitavam, estonteardamente. Quando os dois avançaram mais, um frio intenso começou a emanar do chão. Os pés pareciam grudados, como se tentassem se libertar deste lugar amaldiçoado. Maria então parou, seus olhos fixos em um globo de luz quase imperceptível que flutuava entre as rochas escuras. Era uma bobagem da mente dela, ou algo realmente estava ali? É aqui, disse ela com a voz quase em um sussurro, sentindo que o coração batia descompassado. O globo de luz parecia pulsar como um organismo vivo, atraente e horripilante ao mesmo tempo. Quando tentaram se aproximar, a visão se distorceu, e na escuridão, uma figura sobrenatural surgiu de forma repentina. Uma mulher pálida e esquelética com cabelos desgrenhados que flutuavam como serpentes ao vento. Seu olhar penetrante viu além das almas. Quem se atreve a entrar na morada dos perdidos? A voz dela ecoou, reverberando nas rochas. A verdade não vem sem um preço. João já estava pálido, e Maria sentiu a adrenalina disparar. A mulher, com um gesto fluido, apontou para um canto da caverna onde uma boneca antiga se balançava em um fio invisível. O sorriso macabro daquela boneca refletia a mesma imagem que Maria havia avistado no quiosque, uma cópia grotesca, sem vida, com os olhos vívidos e inanimados. Por favor, não se aproximem, a mulher avisou. O que ela guarda é maior do que vocês imaginam. Os olhos de João se arregalaram, e em um impulso ele puxou Maria para trás, longe daquela visão. Mas era tarde demais. A boneca soltou um riso agudo, fazendo com que as paredes da caverna começassem a desmoronar. Maria e João sentiram a terra tremer sob eles. Precisamos ir, agora, gritou João, seu instinto de sobrevivência retomando força. Mas enquanto voltavam, a voz da mulher flutua no ar. Se encontrarem a verdade, estarão prontos para o que virá. Seguiram apressados, repletos de perguntas sem resposta, enquanto a escuridão parecia se fechar em volta deles novamente. Na confusão, uma sombra familiar passou velozmente, um vislumbre de algo que eles conheciam. Maria, você viu aquilo? João exclamou ofegante. Vi. Mas o que foi? Enquanto se lançavam para fora da caverna, uma nova risada ecoou, mais próxima e mais clara.
e a necessidade de escapar agora se misturava a uma estranha determinação. Confira o que as sombras podem revelar. O pânico ainda ressoava nos corações de Maria e João enquanto emergiam da caverna. A luz do dia lutava contra a penumbra que se arrastava atrás deles, mas algo na atmosfera externa continuava pesada, densa, como se os segredos daquela caverna os tivesse seguido para longe. As risadas ecoantes da boneca e da mulher sobrenatural ainda dominavam seus pensamentos, transformando a paisagem familiar em um cenário de terror. Precisamos contar a alguém, João dizia ofegante enquanto olhava ao redor espantado. Alguém precisa saber sobre isso e sobre a boneca. Mas quem acreditaria? Maria questionou, lembrando-se do desprezo em que foram tratados quando compartilharam as histórias de suas vidas. As pessoas só enxergam o que querem ver. Aquele lugar parece um pesadelo, mas e se for apenas nossa imaginação? A incerteza a corroía. Não é imaginação. Vamos embora daqui, ele respondeu, mas a urgência em sua voz era misturada a uma ansiedade que não parecia ter fim. Enquanto se afastavam da entrada da caverna, uma brisa fria os envolveu como uma mão esquelética, pressionando-os a olhar para trás. Foi quando avistaram uma figura à sombra da entrada, um vulto que quase se confundia com a escuridão. Era um velho conhecido deles, o senhor do vilarejo. Ele os observava com olhos penetratim, como se soubesse mais sobre eles do que deveria. Vocês não deveriam ter ido até lá, advertiu ele, sua voz profunda e grave fazendo ecoar um frio na espinha dos jovens. A caverna guarda os lamentos dos que se foram. Aquela boneca é uma prisão, não um brinquedo. Maria sentiu um arrepio subir pela espinha. Você conhece a boneca? Perguntou, a curiosidade misturada ao medo. Conheço mais do que gostaria, o velho respondeu, seu rosto marcado pelo tempo e experiências que não diziam respeito a ninguém exceto a ele. Mas só os que buscam a verdade descobrirão sua verdadeira natureza. Cuidado, pois haverá quem não queira que isso aconteça. Aquelas palavras ecoaram na mente de Maria. O que a verdade poderia significar? E quem estaria contra eles nessa busca? Enquanto se afastavam, um novo som invadiu seus ouvidos, um choro, longínquo mas crescente, como se a própria terra estivesse lamentando. Você ouviu isso? Maria perguntou, alarmada. João parou, apertando a mão dela, seus olhos arregalados. É como se alguém estivesse pedindo ajuda, disse, a voz um sussurro. Com cada segundo, o choro parecia ganhar vida, crescendo em intensidade. Não podemos ignorar. E se for? Maria hesitou. E se forem as almas perdidas da caverna? Não, não vamos nos envolver mais do que já nos envolvemos, João insistiu, mas havia uma dúvida em seu olhar. Algo dentro dele queria entender, queria descobrir por que aquilo estava os atraindo. A atmosfera pesada à sua volta começou a girar, formando uma espiral gélida que parecia puxar os dois de volta. O choro se intensificou, e uma nova risada macabra ecoou, alimentando suas incertezas e medos. Vamos nos afastar daqui, gritou João, puxando Maria para correr, mas não antes de ver o vulto que se aproximava silenciosamente, uma forma indistinta que parecia flutuar sobre o chão. Quando estavam quase a um quarteirão de distância, Maria olhou para trás e viu a boneca de novo, agora parada no meio do caminho, com os olhos brilhando intensamente. Entre a agitação deles e a aparição ao longe, uma conclusão irrompeu em seus pensamentos. O que quer que fizesse chorar poderia estar mais perto do que imaginavam. João, precisamos voltar, temos que descobrir o que está acontecendo. Mas ao se virar, uma sombra se projetou para eles. A caverna, uma sombra imensa contra o céu que se tornava esquecido. Cada risada, cada choro se misturou, e a determinação de Maria se firmou. Algo estava esperando por eles lá dentro, e a curiosidade e o medo agora dançavam sob um fio tênue. Não sei onde isso vai dar, disse João, ainda tentando resistir. Mas Maria, com um impulso desconhecido, respondeu, você quer saber a verdade, não quer? E com isso eles começaram a andar de volta, o peso da escuridão vertiginosamente os puxando mais uma vez. O que eles iriam encontrar na caverna agora? Que verdades estariam prestes a revelar? A caverna os aguardava, sua entrada parecendo um portal para outro mundo. Maria e João trocaram olhares nervosos, a incerteza pulsando entre eles como um choque elétrico. Com passos hesitantes, eles cruzaram para dentro da escuridão, sentindo o peso do silêncio acompanhá-los. A luz do dia além da entrada rapidamente se dissipou, deixando apenas as sombras à sua volta, dançando em um ritmo macabro. O que você acha que vai acontecer? João sussurrou, sua voz quase perdida no eco dos próprios pensamentos. Não sei, mas precisamos descobrir se há alguém lá dentro. Se as almas estão chorando, como o velho disse, talvez possamos ajudar, respondeu Maria.
Sua determinação começando a eclipsar o medo. Caminharam adentro e o choro ficou mais forte. A cada passo uma pressão crescente comprimia seus peitos, e a escuridão parecia se espalhar, como se tivesse vontade própria. Sombras se moldavam nas paredes, criando formas grotescas que pareciam se contorcer e se debater, como se estivessem vivas. Então, de repente, o ambiente mudou. A atmosfera tensa foi cortada por um riso suave e infantil, quase inocente. Maria se virou desesperada para encontrar a fonte da risada, mas o eco a envolveu, levando-a para uma sala mais profunda da caverna. As paredes pareciam pulsar, e as rochas frias refletiam aquele som absurdo, transformando-o em um coro de risadas. É a boneca, ela quer que a gente a encontre, disse João, observando a luz fraca que se projetava e se retorcia entre as fendas das pedras. Maria sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A conexão familiar era inegável, mas a ideia de se aproximar era aterrorizante. Devemos ter cuidado, não sabemos o que pode ocorrer. Aquela mulher e a advertência do velho. A voz de João vacilava, mas ele estava intrigado. E se pegarmos a boneca? E se ela realmente estiver presa em algum lugar aqui? O choro agora soava como uma súplica e, em resposta, Maria começou a caminhar mais rápido, a atração pela revelação maior que o medo. Elas chegaram a um espaço amplo, iluminado por uma luz sombria que parecia vir de nenhum lugar em particular. No centro, em um altar de pedras, a boneca estava ali, serena e assustadora. Os olhos vívidos se fixavam neles com uma intensidade que parece cravar-se em sua alma. Maria se aproximou, sentindo uma mistura de curiosidade e horror. O que você quer de nós? Sussurrou, sua voz quase sumindo no ambiente carregado. Ajuda. O sussurro era quase imperceptível, uma respiração que parecia flutuar no ar. Vingança. João se posicionou ao lado dela, inquieto. O que ela quer dizer com isso? Antes que pudessem responder, a boneca começou a mudar diante de seus olhos. De uma forma inquietante, o corpo da boneca se contorceu, e em um momento ela não era mais um brinquedo inanimado. Havia algo mais, um eco de dor e sofrimento, uma aura de angústia que preenchia o espaço. Então, subitamente, a risada se tornou um grito. Uma figura espectral surgiu ao redor da boneca, flutuando como um vapor turvo, refletindo os medos de Maria e João. A figura parecia de forma indistinta com já aparecida, a mulher da caverna, seus olhos cheios de raiva e tristeza. Vocês vieram para libertar a verdade? Ela perguntou, a voz possuindo um aspecto tanto sedutor quanto aterrador. Ou foram apenas atraídos por suas próprias curiosidades? O pânico tomou conta de Maria e João. As paredes da caverna começaram a se fechar, os gritos se intensificando, ecoando as histórias não contadas de almas que nunca encontraram descanso. Eles estavam diante de algo além da compreensão, e decidir o que fazer a seguir poderia ser a diferença entre a vida e a condenação eterna. A mulher levantou as mãos, como se estivesse prestes a revelar o segredo sombrio daquela caverna, e a tensão cresceu. O que seria essa verdade que prometia libertação, e a que preço? Maria olhou para João, a urgência no olhar dele refletindo a sua própria incerteza. E antes que pudessem formular uma resposta ou tomar uma decisão, uma nova onda de emoção os atingiu, como se o próprio chão sob seus pés estivesse prestes a desmoronar. Vocês têm que decidir, a voz da mulher ecoou, reverberando dentro deles, imbuída de desespero e desejo. A pressão aumentou, e as trevas rodeavam cada vez mais. E o que deveria ser um simples ato de coragem, agora se transformava em um jogo mortal com consequências reais. Estamos prestes a descobrir uma verdade que pode nos aprisionar para sempre, pensou Maria, enquanto o grito da verdade se tornava cada vez mais ensurdecedor. As paredes pareciam fechar maior, e um novo sussurro se formou entre as sombras. A pergunta pairava no ar, pronta para ser revelada. Eles estariam prontos para enfrentar o que estavam prestes a descobrir? As sombras se tornaram quase opressivas, como se quisessem engoli-los por completo. Maria e João estavam paralisados pela incerteza, sentindo o sopro gélido da presença espectral ao redor deles. O grito que antes ecoava agora era um sussurro, uma urgência palpável que lhes fazia querer gritar, mas a voz da mulher paralisava suas cordas vocais. Decidam. O que estão dispostos a perder? As palavras da mulher ressoavam em suas cabeças, invadindo seus pensamentos. A pressão era insuportável, as rochas à sua volta pareciam pulsar como um coração sombrio, batendo em um tempo que só eles podiam sentir. Maria, precisamos sair daqui. João finalmente conseguiu dizer, sua voz cortando o silêncio pesado. Eu não posso deixar assim. Se há uma chance de ajudar, não posso ignorar, Maria dizia, a determinação renovada pelo desejo de fazer a coisa certa. Mas o que era a coisa certa naquele lugar?
O que significava ajudar aquelas almas perdidas? A figura da mulher começou a se materializar com mais clareza. Seu rosto expressava dor, mas havia também uma raiva ardente que queimava nos olhos. A verdade não é gentil, ela advertiu, com uma gargalhada que ecoou como um trovão na caverna. Vocês acham que podem apenas pegar a boneca e partir? Vão se arrepender se não abraçarem o que a caverna tem a oferecer. Maria piscou, sentindo uma onda de frio invadir seu corpo. João observou enquanto mais sombras emergiam, formando figuras indistintas ao redor deles, sussurrando em um dialecto antigo, palavras que pareciam arranhar a barreira entre as realidades. Precisamos ir, agora. Ele gritou, puxando Maria pela mão, mas ela resistiu. Não, espera. Tenta ouvir, disse ela, suas palavras quase perdidas em meio ao clamor crescente ao seu redor. O sussurro começou a se unir, formando uma linguagem incompreensível, mas carregada de ansiedade e desespero. Havia mensagens ocultas, ecos de súplicas que precisavam ser desvendados. As figuras começaram a se contorcer e a mulher os observava, um sorriso macabro dançando em seus lábios. O que era aquilo? Um jogo de luz e sombra onde a dor do passado se tornava um espetáculo aterrador diante deles. Se vocês não me ajudarem, nunca ficarão livres. A mulher gritou, sua voz fazendo ecoar pelas paredes, e um forte tremor percorreu a caverna. O chão sob os pés de Maria e João começou a rachar, e um burburinho se espalhou pelas sombras, como se almas atormentadas começassem a emergir da terra. Maria olhou para João, o medo estampado em seu rosto. O que iriam fazer? O que poderiam fazer enquanto o pânico asfixiante os envolvia? Escolham logo. O tempo está se esgotando. A voz da mulher reverberou, preenchendo o espaço de forma ameaçadora. As imagens de crianças perdidas, sonhos despedaçados e sussurros de desesperança começaram a se intensificar, afligindo os dois jovens com a dor de cada alma que buscava libertação. Vamos ajudar. Precisamos fazer o que ela pediu. Maria finalmente exclamou, seu coração batendo forte. Mas no fundo, uma sombra de dúvida persistia. E se a verdade fosse algo que eles não pudessem suportar? Antes que pudesse terminar seu raciocínio, um raio de luz atravessou o espaço sombrio, iluminando a boneca que agora parecia pulsar com vida própria. Vocês não entendem, essa boneca é a chave. A mulher sussurrou, seus olhos capturando a essência do que havia acontecido naquele lugar terrível. As sombras giraram rapidamente ao redor deles, criando um turbilhão de dor e esperança, desafiando Maria e João a tomarem uma decisão antes que tudo desmoronasse. A verdade ou a condenação? A mulher perguntou, e nesse instante finalmente a boneca falou de novo com uma voz aguda. Vocês vão me libertar ou me aprisionar para sempre. O eco daquela frase pairava no ar, e enquanto a luz pulsava, a escuridão se tornava cada vez mais densa. O chão tremeu com violência, e eles perceberam que estava chegando o momento de tomar uma decisão dolorosa. O que escolheriam? A verdade para salvar aquelas almas ou a segurança de sua própria existência? Enquanto a pressão aumentava, um novo eco se formava, e a pergunta silenciosa flutuava pela caverna: o que estavam prestes a descobrir em troca de sua escolha? A caverna tremia com uma energia palpável, enquanto Maria e João enfrentavam o maior dilema de suas vidas. O eco das vozes e risadas distorcidas mais uma vez invadiu seus ouvidos, cada vez mais ensurdecedor. Parados na escuridão, suas mãos se entrelaçaram, buscando um apoio que ressoasse em meio ao caos que o cercava. A boneca, precisamos entender o que ela realmente representa, gritou Maria, seus olhos fixos no objeto sombrio que pulsava entre as sombras. Se as almas estão presas, talvez a liberdade esteja em aceitar a verdade. E se a verdade nos consumir? João retrucou, a incerteza tingindo suas palavras. O peso da responsabilidade tornava a atmosfera cada vez mais densa. Mas Maria, com a determinação ardente em seu coração, não se deixaria abater. Temos que arriscar. Se não fizermos nada, seremos responsáveis por mais e mais vidas perdidas. A adrenalina tomava conta dela, e a coragem se fundia à sua essência. João hesitou, mas o brilho na pupila de Maria refletia uma força que ele não podia ignorar. As sombras ao redor se agitaram, como se reagissem às emoções deles. Era hora de agir, e a urgência estava consumindo cada segundo que passava. Vamos pegar a boneca, disse Maria, avançando com determinação. À medida que se aproximavam, o ambiente ao seu redor pareceu sucumbir ao seu chamado. A boneca balançava, como se estivesse ansiosa por sua aproximação. Maria olhou para João, que finalmente acenou decidido. Com mãos trêmulas, ela estendeu a mão e tocou a boneca. Instantaneamente, uma onda de energia percorreu seu corpo, fazendo-a estremecer.
A boneca abriu os olhos, e uma risada macabra ecoou novamente, cortando o silêncio como um grito desesperado. Escolham, libertem ou aprisionem para sempre. Sou a chave e a maldição. A voz da boneca reverberou, e uma pressão quase insuportável se acumulou em seus peitos. Liberdade! Gritaram em uníssono, impulsivos e cheios de coragem, ao mesmo tempo em que a escuridão se intensificava ao seu redor. As figuras nas sombras começaram a se contorcer, e Maria sentiu que algo se conectava à energia deles. Nesse instante, uma luz começou a emanar da boneca, ofuscando a escuridão como um farol em meio à tempestade. O grito da mulher espectral ecoou, e as sombras se dissiparam, revelando um caminho translúcido que levava a um mundo diferente, um espaço cheio de luz e cores vibrantes, onde as almas perdidas não mais pareciam tormentosas. As almas foram libertadas, gritou João, encantado, enquanto uma onda de esperança os envolvia. Mas mesmo triunfantes, sabiam que ainda não era o fim. O eco do riso sombrio se dissipava, mas a sombra da verdade estava próxima. A mulher espectral apareceu mais uma vez, agora com um semblante sereno. Vocês descobriram a verdadeira essência do amor e da solidariedade, mesmo diante do medo. E agora as crianças finalmente podem descansar. Maria e João se entreolharam. A sensação de que tinham feito a diferença aquecia os corações deles. As últimas almas que estavam presas começaram a disparar em direção à luz da boneca, com sorrisos aliviados. Mas isso não é tudo, a mulher continuou, sua voz doce. Uma nova era de luz começará em sua cidade. Sejam os portadores dessa mudança. Protejam o que foi libertado. As sombras se dissiparam completamente, e a caverna se transformou em um espaço mais claro, um santuário de paz. A luz, antes opressiva, agora parecia um manto gentil envolvendo Maria e João. Fizemos isso, murmurou João, sua voz embargada pela emoção. Lágrimas de felicidade deslizavam por seu rosto, e ele abraçou Maria, um gesto repleto de amor e carinho. Sim, juntos conseguimos. Maria sorriu, ainda sentia a adrenalina, mas agora era pura alegria e esperança. Eles se tornaram parte de algo muito maior do que eles mesmos, e sabiam que as ações deles reverberariam por gerações. Enquanto se afastavam da caverna, o sol começava a se pôr, tingindo o céu com cores novas, como se o próprio universo estivesse abraçando um novo começo. Em seus corações, um sentimento profundo de que a escuridão poderia ser vencida. E assim, a cidade renasceria, cercada por esperança e união, a vitória sobre o medo sendo uma eterna lembrança, que jamais se apagaria. Se você chegou até aqui, é porque essa história te tocou. Então a sua participação é fundamental. Não espere nem mais um segundo para se inscrever no canal e não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar nosso conteúdo. Comente suas reações e teorias sobre o final, queremos saber como você se sentiu. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Você precisa mostrar seu apoio verdadeiro para que possamos continuar trazendo mais histórias arrepiantes. Vamos juntos nessa!